1962, na antes cancelada Amazing Fantasy número 15, a Marvel apostou em um herói que, em seus primeiros anos de criação, já surgira a primeira ideia de criar um herói jovem. Mas um herói jovem seria um problema naquela época, já que nos holofotes, após o período de guerra, os heróis mais conhecidos seriam heróis mais experientes, como o Batman e o Superman naquela época. Então, apostar num herói jovem não seria uma coisa tão fácil. Então a Marvel tenta apostar na criação de um herói com poderes de forma animalescas e sendo um jovem, que poderia ser uma alternativa muito falha. Mas, com o sucesso de vendas, algo quase inesperado, o Homem-Aranha caiu no gosto do jovem daquela época e, a partir daí, passou a se fazer parte do plantel da Marvel Comics. E a ideia surgiu com uma ideia, né, que talvez seria descartável, porque um jovem herói e também, naquela época, a Aranha, que pessoa que ia querer ler uma história relacionada a um jovem que ganhou um poder após uma picada de uma aranha, e isso talvez afetaria, mas surpreendentemente caiu no gosto do público, e os jovens daquela época gostou muito do herói. A Amazing Fantasy foi muito vendida, então a partir daí o Homem-Aranha ganhou seu título próprio, tem a Amazing Spider-Man, e com a arte de Steve Ditko, a gente conhece os primeiros traços do herói, né? Um Homem-Aranha com um designer mais simples, né? Até pelo contexto da época e pela narrativa do Stan Lee, né? Que fez parte da criação de vários heróis da Marvel. E sobre a história do Homem-Aranha, as primeiras histórias, a gente vai ver um jovem, né? Que comete muitas burradas, apesar de ser um jovem diferente, né? Por ter superpoderes, mas abarrotado de problemas, e abarrotado de problemas, digamos assim, até normais, né? Porque um erro dele ocasiona com a morte do tio dele, né? Já na sua primeira história, ele não quis deter um ladrão que estava fugindo, e consequentemente esse é o ladrão que matou o tio dele depois. Então, já na primeira história a gente vê o primeiro baque desse herói que, por muitas vezes em sua cronologia, se ferrou muito. E agora o aspecto que conectou ele do leitor que leu naquela época, do leitor que lê hoje, talvez seja porque o Homem-Aranha tem boletos para pagar, né? Ele tem que ser fotógrafo para conseguir manter a escola, para conseguir ajudar a tia dele, e isso conectou muito do público. E ainda tem que salvar a idade, né? Ou seja, é o clássico jovem brasileiro, eu diria assim, porque tem muitos problemas e tem que resolver todos da melhor maneira possível, mesmo que às vezes ele não toma a melhor atitude, né? Que ocasiona vários erros por ele ser humano também, né? Então, acho que isso que conectou o pessoal daquela época, o pessoal que lê hoje, por ele ser um herói diferente. Ele não é um deus nórdico como Thor, não é um cara que tem poderes de energia radioativa como o Hulk, não é o Batman, meio traumatizado, meio louco, e não é o Superman, que é um além de outro mundo, dotado de poderes. Embora o Superman tenha um lado humano, mas o Homem-Aranha, sem dúvida, é o herói mais humano que tem. E a partir disso, a perspectiva simples e realista que o Steve Ditko aplica nas primeiras histórias deixa nítido que ele quer explorar o lado mais humano do herói, e da melhor forma. E de forma bem simples, assim, são as primeiras histórias. Você vai ver ele lutar contra o Abutre, criando um procedimento para parar o Abutre de voar. Você vai ver ele usar um inspirador de pó para deter o cara da areia lá. E vai ver ele enfrentar o Octopus pela primeira vez. E já nas primeiras histórias ele vai ser odiado. O Homem-Aranha é incrível isso. Mesmo ele fazendo às vezes as coisas do jeito certo, e o J.J. Jameson, que é o chefe dele, vai sempre odiar o Homem-Aranha, mesmo o Homem-Aranha salvando a cidade. Esse é o diferencial do Homem-Aranha. E é isso que conecta
o público com esse herói. Embora hoje eu não concorde com, né? Embora os filmes do Homem-Aranha ultimamente sejam muito bons, mas você transformar a essência do herói num cara que agora é praticamente herdeiro do Tony Stark, com tecnologias, e eu acho que tira um pouco do contexto. Por ele ser ele é isolado nas primeiras histórias, e quando você pega esse filme, tá bom que é diferente, os filmes não tem que obedecer nenhuma cronologia, mas é diferente. O Tom Holland, ele interpreta um Homem-Aranha, digamos, burguês, que ganhou o seu vestimento pelo Tony Stark, e toda a tecnologia herdada, digamos assim, do Tony Stark. Mas tirando isso, os filmes são bons, mas eu prefiro as histórias. E se você quer conhecer um pouco da essência, embora seja, assim, histórias simples, mas as primeiras histórias dele são bem interessantes. Então é isso, é mais uma resenha, assim, se você gostou, né? Curte aí, se inscreve aí, e até o próximo vídeo.